Um novo fórum da Fintrax, um pouquinho da ferramenta, vou falar um pouquinho da nossa missão, para aqueles que não conhecem, e aí a gente vai depois conduzir para o fórum, falando dessa metodologia que eu uso, de uma série de metodologias, eu vou tentar condensá-la para esse fim aqui de fazer uma live com vocês e mostrar o uso da ferramenta. Então, assim, a gente vai ter uma jornada aí. Primeiro um roleplay, eu primeiro vou dizer como é que eu faço isso, mas ao mesmo tempo fazer um roleplay com o Fábio, mostrando como dá para encantar e trazendo as informações necessárias para poder fazer uma análise de necessidades de proteção e de acumulação. E eu vou aqui compartilhar com vocês agora um ambiente da Fintrax e dizendo já para vocês, ou aqueles que ainda não conhecem a Fintrax, o que ela traz aí para a nossa jornada. A Fintrax foi criada por mim, Fábio Alves e o Alexandre Pureza, que é o CTO sócio. A gente já tem uma experiência larga aí, desde formação básica de Prudential. Eu fui 17 anos Life Planner, tenho uma vasta gama de clientes que eu cuido ainda hoje, fazendo planejamento agora como um todo. Sou agente de investimentos também, desde 2013, e desenvolvi uma metodologia minha que eu chamo planejamento financeiro de padrão de vida, onde todo mundo que sai para trabalhar objetiva manter o seu padrão de vida ou melhorar. Não conheço ninguém que sai para piorar o padrão de vida, porque senão não precisava nem sair para trabalhar. E as pessoas têm esses medos e como chegar nela. A partir de 2021, eu tinha minhas planilhas em Excel, a gente tinha sistemas anteriores na Prudential, que eram aritméticos, a gente tinha também uma plataforma internacional chamada Profiles, e sempre virou uma carência de ter um sistema próprio. E aí aposentar planilhas de Excel, PowerPoints, Words, para montar tudo dentro de uma própria ferramenta que lhe permite, a partir desses dados, materializar para os clientes um relatório final. Então, a Fintrax nasce para ajudar vocês, profissionais do mercado de serviços financeiros, a atender melhor os clientes de vocês. A gente não fez a ferramenta para atender cliente final, mas a gente fez a ferramenta para ajudá-los a desenvolver o trabalho de vocês perante os clientes de vocês. E o que a Fintrax acaba trazendo? Não só as ideias de JP, Fábio, Pureza, mas a ideia de todo o mercado. E por isso ela é uma ferramenta extremamente democrática. A ideia de um assessor de investimentos, a ideia de um planejador CFP ou não, a ideia de um vendedor ou especialista em consórcio, e a gente foi trazendo essas ideias, desenvolvendo dentro da Fintrax, e ela vira um amálgama das metodologias de muitos profissionais de sucesso do mercado. Tudo dentro de uma ferramenta tecnológica que também é democrática porque ela é white label. Vocês vão ver, e alguns já têm, a própria marca de vocês, as cores da empresa de vocês, e a Fintrax é apenas um behind scenes. Ela só está lá para dar estrutura ao trabalho de vocês. E isso faz com que ela também seja democrática. Existem outras ferramentas de mercado que são focadas em finanças pessoais, ou seja, ela está focada nos gastos bem das famílias para tentar, muitas vezes, tirá-los de dívidas ou de não conseguir nem poupar ou comprar produtos de seguro ou consórcio, ou o que seja, porque as pessoas estão bastante comprometidas em orçamento. Esses são produtos de finanças pessoais. Existem plataformas desse tipo, a gente não concorre com isso. A gente consegue até fazer um orçamento, mas ele não é um orçamento para revisão. E por isso a gente acaba tendo também mais uma das democracias. Nossa assinatura tem preço único, e é uma assinatura em que você pode fazer 0 clientes por mês ou 1.000 clientes por mês e o custo é o mesmo. As outras plataformas cobram por CPF. Então, no atendimento de muitos clientes, ela acaba ficando cara, às vezes, para o profissional. Bom, essa é a Fintrax. A Fintrax continua crescendo. Quem é assinante nosso desde 2021 tem o mesmo preço que ele paga desde 2021, só atualizado pelo IPCA.
Essa é a nossa fidelização de clientes, ou seja, quem está conosco continua pagando independente das novas funcionalidades que a gente traz ao longo do tempo. Quem está entrando hoje vai conhecer o preço da ferramenta. Quem tiver interesse pode deixar no chat aí, o pessoal vai mandar dados para vocês, para a gente poder fazer o nosso processo de onboarding com vocês. E o que é isso? Apresentar a ferramenta como um todo, convidá-los para um treinamento de 21 dias gratuitos para você começar a usar a Fintrax e ver se ela vai te entregar resultados como tem entregue para escritórios de agente autônomo, corretores de seguro, especializados em vida ou não, especialistas em consórcio, planejadores, CFPs ou não, estão usando a ferramenta, estão tendo sucesso, porque reportam para a gente. Beleza? Vou mostrando aqui para vocês já, a gente tem como configurar funis de processos de venda, funil de entrada de prospect até virar cliente ou não, ou seja, a gente ensina isso para vocês, mas como o caso aqui é começar um cliente do zero, eu vou começar esse cliente. Eu vou aqui atender o Fábio Alves, é um cliente que eu fiz a apresentação sobre o planejamento financeiro e ele ficou interessado em a gente poder fazer esse trabalho conjunto. Fábio. Bom dia, JP. Obrigado por você ter aceito essa ideia de fazer o planejamento financeiro de padrão de vida seu e da sua família. E para isso a gente está hoje, já te disse que a gente tem que chegar nesse guia financeiro para você, mas a gente tem que começar a traçar as rotas e para isso eu vou precisar de dados financeiros, de receita, despesa, recursos financeiros, patrimônio, para podermos chegar num diagnóstico de acumulação que seja para aposentadoria, transformar sonhos em metas e que seja também a parte de proteção para que isso se resolva independente da capacidade de geração de renda que você tem hoje. Ok? Ok, perfeito. Estou à disposição aqui, obrigado. Boa. Vamos lá, Fábio. Aqui no começo é simples. Fábio Alves, não é isso? Isso. Data de nascimento. 8/4/91. 91. Parabéns, Fábio. Completando agora seus 35 anos e a vida começa. Obrigado. Excelente. Qual o seu CEP, Fábio? 050-26-001. 050. Errei. Espera um pouquinho. 050-26-001. Isso. Por que a gente pede isso, Fábio? Porque na hora de cálculo de TCMD, o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, a ferramenta já faz a identificação de onde estão suas propriedades e, principalmente, da tua carteira de investimentos por onde você mora. Cada estado tem o ITCMD e, por isso, é importante a gente ter isso aqui. Legal. Cônjuge, casado, né? Sim, casado. Como é que é o nome? Tatiana Alves. Isso. Data de nascimento dela? 8/4/96. Pô, que legal. Aí custa menos fazer o aniversário, né? Ou seja, é uma festa para todos. É legal. Isso aí. Fábio, depois eu posso capturar algumas imagens, a gente colocar aqui também a tua família para que esse relatório fique mais personificado para você. Beleza? Perfeito. Você tem filhos, né? 2, sim, um casal. Diga para mim o nome. A Duda, 5 anos. Eduardo, é isso? Isso. Quem mais? E o João, com 2 anos. João, com 2 anos. Tem algum dependente financeiro além deles? Não. Só eles, né? Perfeito. Sim. A gente bateu um papo já sobre objetivos. Estou gravando essa conversa que a gente está tendo, depois eu vou materializar dentro do nosso relatório, mas os objetivos que você tem em relação à tua família, que a gente já bateu um papo sobre isso, agora a gente depois transcreve para dentro da ferramenta e aqui a gente pode também ter essa vontade de vocês de seguir. Ok? Legal, bacana. Eu vou entrar no modo mais completo aqui e você já vai perceber que com ele, faltou aqui o João colocar o sexo masculino. Vamos lá. E aí a gente vai conseguir aqui já fazer uma jornada mais simplificada para montar a tua estrutura. Então a gente vai começar principalmente pensando no planejamento imobilizado seu. Vocês têm imóveis, Fábio? Sim, nós temos um imóvel financiado que está avaliado em 2 milhões.
Em 2 milhões. Perfeito. Esse imóvel, vocês têm um regime de comunhão parcial de bens? Sim, Tá, então esse é um imóvel do casal e foi adquirido já nesse casamento de vocês, né? correto, isso mesmo. 2 milhões de reais. Ótimo. Tá em São Paulo. São Paulo, aqui na Pompeia. Perfeito. E esse é uma moradia. Sim. Ok. Mais algum bem, Fábio, imobilizado? Nós temos uma sala comercial, é uma sala que está avaliada em 300 mil reais. Ela é de uso próprio ou é locada? locada. Objetivo de geração de receita, de renda. Legal. Qual é o valor? Você tem? R$ 2.500. R$ 2.500. Perfeito. Finalidade, locação. Excelente. Mais algum bem imóvel? Um automóvel de Ah, R$ 100 mil. perfeito. Perfeito. Com isso, a gente já começa a ver a parte do teu patrimônio imobilizado, tá? E aqui a gente já tem uma noção de como você está. Você já me falou do financiamento, eu vou colocar esse financiamento aqui. É um financiamento que você fez já casado, né? Sim, Tá. Quem está pagando é você. Qual o valor da parcela? É uma tabela saque? O que que você tem lá? é uma tabela saque, Perfeito. tem aí Saldo devedor de? em torno de R$ 500 mil, tá? Com uma Sim. taxa de 8%. Então, São 240 meses, 20 anos que. faltam. Sim, Tá. sim. Perfeito. Então, é um ativo que você tem com saldo devedor de 500 mil e a soma das parcelas aí de R$ 5.300 na tabela saque decrescente, levando a um investimento de 887 ainda por fazer, né? Tá. Tem seguro? Sim, sim. Prestamista. Quantos por cento você? 70 Fábio, 30 Tatiana. Perfeito. Colocado esse financiamento, a gente já tem isso também dentro do patrimônio, como um passivo ainda a ser resolvido. Vamos para a parte de liquidez agora, Fábio, em relação aos recursos financeiros. Você tem Perfeito. hoje uma carteira de investimentos com você, sua esposa, como é que é? Sim, é uma carteira que está consolidada ali em R$ 450 mil, tá? Uma Ok, carteira na XP. perfeito. Como é um casamento de comunhão parcial de bens, Fábio? Também coloco aqui como um patrimônio do casal, tá? Tá. Fora isso, mais algum tipo de investimento? Não, investimento não, mas a Tatiana tem um FGTS que deve estar em torno ali de R$ 50 mil na empresa. Perfeito. Então, ela é uma CLT, é isso? Isso, ela é CLT. Boa, porque seriam as próximas perguntas que eu ia fazer. Qual a parte de receita? Então, em termos de patrimônio líquido e líquido, nós temos 2 milhões e 400 em imobilizados, 500 mil em liquidez e 500 mil de passivo ainda para o financiamento. É isso, né? É isso aí. Perfeito. A próxima página, a gente já vai falar de receitas e despesas. Tá? Veja que a gente já trouxe aqui o aluguel que você falou em compartilhamento seu e de sua esposa. Então, vamos falar primeiro da tua receita, Fábio. Você hoje é um profissional liberal, é um Isso, neurocirurgião, é isso? isso. Eu tenho uma PJ e a minha receita média é de R$ 30 mil. Perfeito. Então, tua receita líquida é uns 30 mil, médio, mensal. Você contribui para o INSS? Com o mínimo. Ok, Fábio. Tem gente que não sabe quanto que é o mínimo e o máximo. Aqui a ferramenta já diz, para você hoje, você está tendo uma contribuição e uma proteção de R$ 1.621, que é o salário mínimo coberto pelo INSS, que, como o nome diz, Instituto Nacional de Seguridade Social, trabalha como um seguro, no caso de incapacidade e invalidez, trabalha como um benefício morte, no caso de morte para a tua família, e na tua aposentadoria, levando isso até o final só com o mínimo, provavelmente é uma pensão que você terá de aposentado aos 65 para 66 anos, ok? Perfeito. Legal. A Tatiana é CLT, é isso? Tatiana é CLT, ela é nutricionista, trabalha na indústria, tem uma receita bruta de R$ 20 mil. Líquido vai ficar em Perfeito. torno de 15 mil. Chega uns 15 mil para a receita do dia a dia. É Sim, importante aqui porque a ferramenta, Fábio, já pega os 20 mil bruto, a gente já tem um cálculo que pega 8% desse valor, deposita em fundo de garantia para o CLT e ele é remunerado a 3% mais TR
enquanto que se a gente tem uma inflação muito alta, a gente tem uma desvalorização desses fundos, mas é uma poupança obrigatória das empresas e que ela tem ao longo do tempo para a aposentadoria de vocês também ou para a compra de bens. Tá. Para o INSS, de novo ajudando aqui, quem contribui acima do teto tem a garantia do teto como a invalidez dela. Então, aqui ela tem essa proteção. Porém, já com a mudança da Previdência Social com Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, já teve uma mudança de entendimento da pensão por morte. E ela passou a ser de 50% para o cônjuge, ou seja, você aqui protegido na falta dela, e 10% por dependente, entre eles você e seus filhos. Ou seja, nós temos mais ou menos 80% aqui como forma de proteção de vocês, tá? Eu vou colocar, por cuidado maior aí também, de não saber exatamente o que o governo vai passar, mas vamos tentar uma estimativa de 6.400, e teoricamente também na aposentadoria, é mais difícil hoje conquistar o teto da aposentadoria. Eu vou colocar a mesma previsão de R$ 6.400 nessa situação. Até porque está sendo investido agora, a gente tem que reavaliar isso de tempos em tempos se ela continuar também como profissional desse ramo. Provavelmente ela deve ter benefícios da empresa, né? Um deles, um seguro de vida. Ela tem? JP, ela tem um seguro de 24 meses, acho que com relação ao salário, tá? 24. Então cobre aqui. Sabe se cobre você, teus filhos também? Ou não? Sim, 50% o cônjuge e 15% filhos. 15%, sim. Tá? Ótimo. Só para título de conhecimento, você sabe qual é a seguradora? Não sei Tá. te dizer. É mais para a gente saber se tem alguma informação mais aprofundada. Bem, isso é Tatiana por enquanto. Perfeito. Então, tem mais algum tipo de renda hoje, já que vocês façam aqui, fora o aluguel, a Não, renda como profissional liberal? só o aluguel. E eu acho que eu te passei o aluguel errado, tá, JP? O aluguel, na verdade, R$ 1.500 e não o valor que eu tinha te passado. Então, De não sei se você, 2,5, né? não sei se você consegue alterar. Então, rapidamente aqui a gente já consegue. É 1.500 então, né? 1.500, isso mesmo. Perfeito. Tá certo também do seguro da sua esposa, você acha que é Perfeito, isso mesmo, perfeito. É isso 24? mesmo. É isso Tá mesmo. bom. Bom, a gente já consegue ver aqui, na linha de receitas, que vocês têm uma receita total aí no ano de cerca de R$ 558.000, tá? Isso em conjunto. A sua receita média como médico, a da Tatiana líquida como CLT 15 mil, e o aluguel que vocês têm de R$ 1.500. Se tudo continuar da mesma maneira, a expectativa de aposentadoria da Tatiana como mulher hoje pelo INSS é de 62 anos, começando a receber aos 63 dela. Vocês têm a diferença ali de 5 anos de idade, então ela se aposenta antes, passa a ter o INSS e o aluguel e ainda o teu ganho. Você, como médico, se quiser ter a segurança financeira de poder parar aos 65 ou não precisar mais trabalhar, também teria só a partir dos seus 66 anos, INSS, teu e dela, e o aluguel, uma queda bastante acentuada na receita. Isso é uma das preocupações que você tem, né? Desesperador. Pois é. Se você olhar aqui, como é que você tem a queda na sua receita? É uma queda de 78,505% da receita que você faz hoje. Aqui, se a gente somar todas as receitas, literalmente, ao longo dos anos, né, você tem aí uma produção de R$ 17.158.000 com receita de trabalho. E na aposentadoria, complementarmente, 3.062.000, ou seja, é uma diferença bem grande que tem. E é para isso que a gente está conversando aqui, para ver como é que isso a gente prepara também a complementação para a sua aposentadoria. Está claro até aqui? Sim, claro. Perfeito. Agora nós vamos para a parte que mais dói, que são as despesas. Essas Perfeito. despesas que já aparecem aqui, quando a gente coloca os filhos, já parece uma estimativa de educação. É óbvio que cada um tem a sua, a gente vai ter que descobrir aqui ao longo do tempo quanto você está gastando com a educação dos filhos
e também com financiamento. Vamos começar revendo essa questão da educação. Veja que aqui a gente trouxe para teus filhos, a Duda, já uma despesa mensal média de 1.500. Eu não chamo nem de despesa, eu chamo de investimento, que é a educação dos nossos filhos. Isso deveria compor aqui, Fábio, mensalidade, material e extracurriculares, que sejam esportes ou até nas férias, aquelas viagens e tudo mais. Quanto você estima aqui que você investe hoje na educação infantil da Duda? São os mesmos 1.500, JP, aí tá correto. Tá, que é o reto? Tá. Sim, Vai para o ensino fundamental, aí nós temos aqui 1.500, 2.000, 2.500 e 3.500. Segue essa linha? não, acho que a gente pode aumentar aí o Fundamental 1 para uns R$ 2.000, Fundamental 2 para 2,5, o médio com certeza uns R$ 3.500, e a faculdade, se for pegar como base a minha, pode pôr 10.000 fácil aí, viu? É o que eu coloco, Fábio. Normalmente eu digo que filhos de médico tendem a ser, né? Eles acabam vendo o sucesso dos pais e também a missão de ser médico, né? Então vamos fazer isso e vamos repetir aqui também para o João, que tem 2 anos e que deve seguir na mesma situação. Então a gente coloca aqui 2.000, né, no ensino fundamental 1, né? Isso, 2,5, 3,5 e 10. Perfeito. Essas são despesas, Fábio, que a gente chama de despesas temporárias, né? São despesas que têm um fim programado, normal ou esperado, né? Normalmente na formação dos nossos. Ah, deixa eu colocar também que normalmente medicina a gente tem 6 anos, né? E não 5 anos, isso leva teus filhos para a idade até dos 23 anos aí para complementar. A E, continha vai e ficar isso maior. exatamente. E fora a residência e tudo mais. Mas aí a gente pode preparar também, porque a gente tem como já prever essas situações para os filhos, até para o início da vida deles como médico, tá? Mas é interessante a gente olhar isso, porque esse tipo de despesa temporária, que ela se resolve, Sim, e com o financiamento também, a gente já tem uma estimativa de parar de pagar esse financiamento daqui a 20 anos. E isso a gente perfeito. já consegue ver aqui. Então, você vê que você tem a despesa com a Duda até os seus 53 anos, Legal esse gráfico. depois a educação do João, que se acumula com a da Duda no final, Uhum. e também se acumula com o outro filho que você tem, que é um financiamento do imóvel. A gente acaba tendo esses compromissos de longo prazo, e são compromissos que eu creio bastante enraizados em você, ou seja, deixar a moradia quitada, os filhos educados, pelo menos, né? É isso aí. O que falta agora Alinhados. aqui? O que falta agora aqui são as despesas do dia a dia. Excluindo essas despesas temporárias, normalmente, Fábio, a gente tem despesa pessoal nossa e tem despesa que a gente compartilha para a família. Por exemplo, as despesas nossas. A gente pode fazer terapia, a gente pode fazer esporte, ir num barzinho, jogar tênis, outros esportes. Tem as despesas pessoais também, de roupa e tudo mais. Essas são despesas que permanecem com você só enquanto você está por aqui. Na sua falta, isso não teria mais. Você tem noção hoje de quanto você gasta com despesas pessoais? Olha, tirando educação e o financiamento, como você colocou, vai ser em torno de R$ 10.000 Essa seria da família ou a tua? da família. Ah, tá bom, R$ 10.000. Vocês, Fábio, provavelmente não pagam hoje plano de saúde. Tua esposa tem lá dentro também Sim, da. é pelo plano, é pela empresa da Tati. Tá. Muitas pessoas esquecem que esse benefício, que é um benefício aluguel, enquanto está lá, como o seguro que ela tem, eles deixam de ser um dia um benefício. Provavelmente, se ela for até a aposentadoria dela, vai acabar esse benefício, vocês vão ter que contratar um plano de saúde. Você tem noção? Ela tem um plano de que porte lá, você sabe? Sul América, o executivo. É um top seguro hoje no mercado, né? Sabe quanto custa esse seguro para vocês quando tiverem 59 anos mais? Não sei te dizer, mas imagino que não deva ser muito baixo. Pelos nossos amigos aqui, acho que em torno de R$ 3, R$ 4.000 Na por pessoa. verdade, um Sul América Executivo, ele custa pelo menos 7,5 cada um, tá? Uau. Eu vou colocar aqui R$ 7.000. Na verdade,
nesse momento mais importante de usar o plano, é onde a gente esquece e tem que guardar dinheiro para isso, porque passou a vida inteira com um excelente plano e chega lá na frente e acaba esquecendo de comprar. Não Essa é é uma só, despesa não é pessoal. só guardar para beber vinho bom. Isso também é bom. A gente aumenta viagens. O vinho que você bebe hoje, provavelmente você vai querer tomar um melhor lá na frente. Tua esposa usa provavelmente um cabeleireiro, uma maquiagem hoje que um cuidado de estética que ela talvez deva gastar um pouco mais na aposentadoria. Ou seja, as pessoas querem melhorar ou manter o padrão. E é isso que a gente vai ver juntos, tá, Fábio? Ok. Isso é uma despesa pessoal. Quando eu coloco despesa pessoal, é que ela só existe enquanto você existe, tá? A mesma coisa eu vou colocar para a Tati agora, ou seja, ela tem essa mesma despesa prevista lá na aposentadoria. Hoje não paga nada, e os mesmos R$ 7.000 que terá de despesa lá na frente. Ok? Ok. E Fora ela também contribui é, com as despesas da família, né? Então, mais uns 10 mil reais também. também, né? Perfeito. Então, vou colocar um diversos para ela aqui, para a gente não esmiuçar tanto, mas usar uma visão mais superficial das despesas de vocês. Ou seja, a gente olhando para isso agora, somando essas despesas ao longo do tempo, a gente começa a entender que hoje você tem um comprometimento da tua receita de pelo menos R$ 343.000. Mas existe uma sobra financeira ainda. Ao longo do tempo, os filhos vão galgando novos graus, isso vai ficando mais caro, a tabela SAC vai diminuindo, então você vai passar a ter a educação da Duda até aqui, a educação do João até os seus 56 anos, o financiamento deve terminar um pouco mais cedo, né? Ou seja, aos 53, e a gente ainda tem um aumento previsto só pela saúde lá na frente de vocês, levando, ou seja, há uma substituição de gastos da família nesse período para uma substituição de gastos com vocês, de uma boa terceira idade, uma aposentadoria saudável financeiramente, tá? Ok. Quando a gente sobrepõe ambos, ou seja, receita e despesa, a gente consegue enxergar um balanço financeiro, ou seja, tem uma oscilação pelos gastos que a gente vai tendo, mas tem uma sobra financeira e isso é saudável. Parabéns que vocês não gastam tudo que ganham e por isso conseguem se planejar para uma aposentadoria melhor, onde vai faltar dinheiro. Tá claro? Até aqui? Sim, Perfeito. claríssimo. Quando faltar dinheiro, você vai ter que buscar dinheiro em algum lugar, talvez não com os parentes. Você deveria buscar dinheiro no que você juntou para viver. E aí isso vai começar a sair de seus recursos financeiros, tá? Isso nos leva a uma previsão de vocês têm hoje de carteira de investimentos, o fundo de garantia dela depositado ao longo do tempo. Vão chegar aqui na aposentadoria, perto de 1.861.000, mas isso não é suficiente para viver até os seus 90 anos. Provavelmente, se não guardar dinheiro, aos 74, ter que voltar a trabalhar porque não tem receita suficiente para viver. Tá bom. O sistema já nos mostra que, no mínimo, um aporte mensal de 4.439 você deveria fazer para chegar na aposentadoria com um dinheiro suficiente para viver até a expectativa de vida de 90 anos. Uma meta parece salgada, mas é uma meta factível para o padrão de vida de vocês. E, Fábio, aqui tem um negócio, né? A previsão de viver até 90 e consumir principal e juros é o que eu chamo de caixão não tem gaveta. Você morre e não deixa mais dinheiro. O problema é se viver um pouco mais ou se a taxa de juros for um pouco menor, tá? E é por Enten- isso que a gente tem que fazer uma revisão constante disso. Entendi. Então, além da carteira que eu tenho de 450 mil, o ideal é que eu fizesse todos os meses um investimento adicional desses 4.439. É isso que você está me falando. Isso. E aí a gente define depois qual tipo de investimento de liquidez você pode fazer. Por exemplo, olhando para a tua esposa, eu já percebo que ela deve ter uma possibilidade de fazer um. Entendi. Acho que vocês não fazem ainda, né? Não, hoje nós não fazemos previdência, mas se eu quiser deixar um patrimônio maior para os meus filhos, por exemplo, um apartamento de 1 milhão para cada um deles, eu vou obviamente ter que dar uma acelerada bem maior
para conseguir deixar uma herança para eles, né? É isso que a gente chama de projeto de vida e sonhos, né? São sonhos que, se a gente não poupar, não transformar em meta, a gente acorda em pesadelo. Você quer fazer essa tentativa e ver? Entendi. Sim, acho que é interessante. Nós já temos, né, um objetivo de que eles façam um intercâmbio, né? Então, que eles possam fazer ali em algum momento esse intercâmbio. A gente está considerando em torno de R$ 100.000 para cada um deles. Então, esse Ok. também é um objetivo. Isso é um sonho Sim, ou tem que ser uma meta? tem uma meta, né? Aos 18 anos, você deve mandar para o intercâmbio antes da faculdade, né? Sim, Então, a gente vai pôr aqui para traçar a meta, e aí o sistema vai nos mostrar como que a gente faz isso ao longo do tempo, tá? E é o mesmo sonho, um intercâmbio, que você tem para a sua filha, tanto para o seu filho, é isso? isso mesmo. Ok. Vou colocar o dele aqui também. Vamos trabalhar algum outro sonho, Fábio? Por enquanto, esses. Trabalhar nesses dois por enquanto, JP, e a gente avalia como vai ser daqui para frente. Ok. Até porque eu estou entendendo que a gente vai ter esse tipo de reunião de tempos, né? Então a gente pode ter mudanças aí no meio do caminho, né? Tanto É, positivas como negativas, né? olha, e o que eu estava falando com você sobre a poupança para a tua aposentadoria, já coloquei o sonho dos teus filhos aqui como uma meta, eles cabem ainda no seu orçamento, e a gente vai verificar como isso se desenrola ao longo da vida, tá? Com Tá ok. essa, com essa, com essa situação, a tua poupança aqui ainda é de 4.439, e tem pessoas, Fábio, que querem, às vezes, preservar todo o patrimônio para a família de liquidez. Nesse caso, se for o teu caso, para viver só da rentabilidade de juros líquidos, você teria que fazer aportes de 10.781, e aí você poderia viver 120, 130 anos, porque Uhum. você só está tomando a nata do leite, o leite preservado ali ainda. Agora, se você tiver que tomar a nata e o leite, pensando no teu padrão de vida até os 90 anos, a poupança seriam de 439,35. Se você não conseguir guardar dinheiro e quiser saber quanto você pode sacar lá na aposentadoria, é a linha roxa, ou seja, 5.018, de complementação ao INSS e o aluguel, ou 9.027 para consumir o teu patrimônio de 757 até os 90 anos e deixar zero dinheiro de liquidez para a família. Tá claro. Agora, esse 1.761.000, ele tá. Me explica melhor, por favor. É assim, com todo o dinheiro que você tem hoje, não sacando ele, poupando para sonhos dos filhos, pagando o dia a dia da casa, você não guardar mais a sobra que você tem e atingindo a meta de 439 de poupança para chegar em 4.765.000 até os seus 65 anos. Quando você tem que chegar, na verdade, é 1 milhão, 4.607.000. Aí Tá você bom. viveria de principal e juros. Tá? Se você não fizer novos aportes e não sacasse também esse dinheiro, Ah, você teria entendi, só entendi. a possibilidade de sacar 5.018, e aí renda perene, ou 9.027 para viver com dinheiro até os 90 anos. Perfeito, perfeito. Entendi. Por isso, só 1.861, que é onde você vai chegar se você não guardar mais dinheiro e deixar aquele dinheiro aplicado dentro da taxa de juros que a gente colocou aqui. Tá ok. Perfeito. Aqui a gente tem uma noção do poder dos juros composto. Nós estamos trabalhando com uma taxa líquida, já tirando o imposto de renda médio e tirando a inflação, de pelo menos 3. Essa é uma taxa média, Fábio, que a gente tem desde o plano real, isso que a gente está usando. Hoje a taxa está muito mais alta por conta do spread de juros, que é o tamanho da Selic que está hoje para conter a inflação. Mas isso tem que ser temporário, senão o governo não aguenta isso. E para que a gente não faça um erro de considerar 5% para você, onde a tua meta de poupança seria muito menor, a gente Entendi. está trabalhando com ela dentro dos 3,30. E se a taxa de juros ainda for menor, o esforço financeiro é muito maior. Perfeito. Bom, aqui a gente tem a meta dos seus filhos é guardar 483,79 para a Duda
e 376,35 para o João. A diferença está no prazo. Duda completa 18 antes de João e, por isso, a meta dela é um pouco maior. E aqui eu Entendi. posso te mandar um aviso de que você tem sempre que lembrar disso para a gente aportar o dinheiro e fazer a carteira de investimentos também. Ok? Boa. Perfeito. Então, aqui a gente termina essa parte de acumulação, onde eu mostrei para você. Agora, isso é qualidade de vida, vocês trabalhando, receita hoje planejada, e para o futuro, e não pensamos aqui se o Fábio parar de gerar renda por uma incapacidade física, e você ficasse incapaz de gerar renda ainda vivo, ou, inclusive, se morresse amanhã, considerando já as despesas, as receitas de INSS, de aluguel, da Tati também, a receita líquida dela, dentro do planejamento de vida de vocês. Duas coisas acontecem aqui no período de morte. A gente tem que dar liquidez ao patrimônio, que é o processo de inventário. A gente tem o custo para o inventário dado pelo menos 6% pela tabela da OAB para advogados, custos e emolumentos e serviços, cartório e tudo mais, cerca de 2% dos bens, e o ITCMD varia de lugar para lugar. Você tem imóvel aqui, e você também tem dinheiro aplicado aqui, mas tem um imóvel na Bahia, e o cálculo é que vocês teriam uma necessidade, ela, a Tatiana e teus filhos, uma necessidade de R$ 171 mil no momento da tua morte. Ela pode ser hoje, ou aos 70, 80, 90 anos, deixar liquidez para o patrimônio ser inventariado. Toda a educação da Maria, do João, financiamento pendente que tem 70% de seguro, os projetos de sonhos e complementação do dia a dia da Tati estão aqui, todos trazidos a valor presente, trazendo para cá as necessidades nominais a juros presentes, cada uma a teu tempo. Para educar a Duda, R$ 735 mil. Para educar o João, 719 mil. Ela por 19 anos, ele por 22 anos ainda. A quitação do financiamento para que a Tati não fique com os outros 30% dessa mensalidade do teu financiamento, são R$ 150 mil pelos próximos 21 anos. Os sonhos, 100 mil cada um, 200 mil. E temos aqui a complementação para toda a expectativa de vida da Tatiana, considerando já a receita dela, INSS, aluguéis, mais uma necessidade à vista de 940 mil. Ou seja, isso dá uma necessidade de sucessão e, para o conforto da família, 2.746.000. 217,10. O cálculo é muito preciso, Fábio. Você Entendi. tem noção deste impacto financeiro na sua falta para a família? Eu já pensei nisso algumas vezes, mas não tinha ideia dessa monta. Então, eu sei que educação é algo que realmente vai ter uma necessidade maior, mas o dia a dia não tinha parado para fazer esse cálculo. Eu estou vendo que realmente é a maior parte pela expectativa de vida que você colocou, né? Mas me surpreendeu. As pessoas às vezes acham que isso aqui parece muito seguro, tá? E não é. Na verdade, a gente aqui mostra que você, vivo com Tatiana, tem receita suficiente para manter o padrão de vida de vocês, a não ser na aposentadoria, tem ainda que fazer aqueles aportes para chegar aqui e poder viver também uma expectativa de aposentadoria boa, mas fato é que a tua receita cai na sua falta financeira, por invalidez ou até morte, e aí o déficit fica por toda a vida aqui para ser cumprido. O Tá, dinheiro é pouco, os 450 mil que você tem duraria apenas 1 a 2 anos aqui no máximo. E aí esse capital a valor presente hoje, ele daria, aplicado a mesma taxa de juros que a gente falou, continuaria eu estando aqui sendo o teu planejador financeiro e teu assessor de investimentos, tendo que administrar esse dinheiro a mais para a família para que ele dure dentro da taxa de juros para todo o projeto de vida deles até a expectativa de vida da Tatiana. Tá claro? muito claro. Essa é a necessidade de seguros por morte, mas também em vida, se você fica afastado do trabalho, as despesas continuam.
Então, você teria só, se ficasse muito tempo afastado, provavelmente 1.621 do INSS. E para Muito pagar bom. suas despesas, precisaria de uma complementação de pelo menos R$ 17.094. Isso é um produto que a gente chama de área de incapacidade temporária. Você é afastado do trabalho, tem uma carência, tem uma franquia a cumprir, e você teria a complementação diária para atingir isso pelo tempo que foi afastado até 365 dias no máximo, ok? Então, essa é uma complementação da tua despesa por meio de um seguro. Perfeito? Ok. Necessidade para diagnóstico de doenças graves ou procedimentos cirúrgicos. Cada seguradora tem um número de doenças, mas é um seguro que te protege o teu capital. Por exemplo, no caso de um câncer, de um infarto, de um derrame, uma paralisia, vários tipos de doença, você necessitaria, no mínimo, 2 anos da tua despesa pensando nisso. São R$ 450 mil. Óbvio que numa profissão como a tua, um leve derrame já te incapacita para fazer cirurgias. Poderia até ser mais. E isso é uma mínima recomendação de um seguro para doenças graves. Não, não tem nada a ver com o plano de saúde que eu possuo hoje. Não, o plano de saúde sim vai te atender dentro do hospital enquanto você estiver lá, mas Tá, ele paga as despesas dentro do hospital. As despesas da sua casa, independente de estar ou não no hospital, continuam. entendi. Então, esse é um produto que te dá dinheiro para que você ou procure um tratamento melhor, ou um procedimento melhor, ou até guarde esse dinheiro para o futuro, se for, por exemplo, um câncer de tireoide, que tem uma remissão mais rápida, passa a ter tratamento só com Synthroid, como você conhece por ser médico, ok? Tá ok. E ainda na tua falta, alguém tem que fazer o processo de serviço de assistência funeral. E existem seguros para isso também. Isso seria uma proteção personalizada na tua falta financeira. Ah, Vivo, ou seja, mesmo numa invalidez, 3 milhões de reais, porque ainda mantém despesas suas, tá nítido aqui, uma incapacidade temporária ou mesmo definitivamente na sua morte. perfeito. No fim, mas falando da Tati, como ela tem INSS mais alto, por invalidez ou por morte. Ela tem um bom seguro de vida ainda na empresa. Tua receita é maior que a dela. E ainda vocês teriam o aluguel. Então, não há necessidade de seguros temporários, ou seja, por essa corrida da vida. Mas, para que você tenha liquidez para fazer inventário e não precisasse usar o seu dinheiro, que também afetaria a tua aposentadoria, na falta dela, recomendo que ela tenha pelo menos 171 mil de um seguro para invalidez, desculpa, um seguro Para a vitalício para sucessão. sucessão patrimonial. Isso. E também a parte funeral dela, se ela não estiver dentro da empresa, mas de qualquer maneira, um dia ela deixa a empresa e também perde isso. Tá, Perfeito? entendi. Entendi, perfeito. Bom, então isso aqui, Fábio, nesse momento, o que eu mostro para os clientes? Essa é uma necessidade de proteção. Na área de acumulação, também, como falamos, sua esposa é uma CLT, ou seja, ela tem uma receita tributável, ela contribui com o INSS, e pelo que a gente sabe aqui, são 240 mil por Perfeito. ano. Vocês devem ter deduções, tem dedução dos filhos, tem dedução de plano de saúde, mas ainda não tem de previdência privada. Então, vocês têm aí cerca de 30 mil reais de dedutíveis. A Previdência Privada, o PGBL, permite investir até 12% da receita dela, bruta no ano, a fim de diminuir a base tributária. Deixar os 240 mil menos 28.800, um aporte único ou R$ 2.400 por mês, para que no ano seguinte retorne o imposto que foi pago sobre essa diferença aqui, que são 27,5% deste valor, representando uma restituição de 7.920, que seria um dinheiro de volta para vocês no ano seguinte. Esse é o poder da previdência privada, o uso do PGBL para quem tem receita tributável, tá? Isso demonstra que ao longo do tempo que os aportes feitos devem chegar até os 65 anos teus, com aportes de R$ 885.600,
e uma rentabilidade de 636 mil dos ativos levado à mesma taxa de juros, só que com uma diferença em relação ao fundo de investimentos. Não tem come cotas, e por isso a rentabilidade passa a ser maior. Tá ok. Esse patrimônio acumulado em previdência privada, 1.445.000, ele não entra em processo de inventário. Então, aqui você tem uma benesse também de não pagar 182.678 seria o cálculo de inventário sobre esse dinheiro, transmitindo direto para os beneficiários que estariam na apólice da Previdência Privada. Ok? Ok. Ele comporia parte daquela poupança de 4 mil e pouco que você teria que fazer. Era isso que eu ia Então, perguntar. Então, essa previdência da Tati já poderia compor aqueles 1.439 mil que eu tenho ali de necessidade, né, exato. para atingir a meta. Ok. E ainda ter essa restituição, ou seja, retorna uma receita, apesar desse investimento, ainda retorna algo para a receita de vocês. Ok? Então, nós temos duas situações. A situação, em resumo aqui, de poupança de vocês ao longo do tempo, onde, no mínimo, aqui, para viver dentro da expectativa, teria que ter 439 de poupança. E aqui a gente tem as necessidades de meta para os filhos fazer o intercâmbio, fazer aportes de 483 e a parte de proteção sua e da Tati. Tá claro para você até agora? Tá claro? Tô curioso para saber o valor desse investimento em proteção, mas eu sei que você vai chegar É, lá. é uma sensação que a gente tem, ou seja, entendendo o problema, agora a gente tem que entender um outro probleminha que as pessoas pensam, que é pagar o seguro. O seguro tem um prêmio de risco, como investimentos, por exemplo, em opções. O prêmio de risco é o que você paga para trocar esse problema que você tem hoje com o problema passado para uma seguradora. Ou seja, por meio do prêmio que você paga, isso seria. Então, a gente tem aqui, pelo menos para os próximos 25 anos, 2.745.000 e 171 para o quesito morte. Vamos ver isso como fica numa seguradora chamada MAG. Eu coloquei, como já tinha a tua idade aqui, uma opção para a gente dar uma olhada nela em termos desses benefícios. A MAG ela tem um seguro chamado Whole Life Sucessão. Tá? O que é o Whole Life? É um seguro de vida inteira, ou seja, ele vai dar essa cobertura para a tua família por dia da tua morte, porque a gente vai morrer um dia, isso é 100% de certeza. A gente pode colocar aqui um seguro temporário também para as despesas de educação, quitação de financiamento e sonhos, enquanto ainda não tiver eles acumulado, para proteção temporária de vocês. Existe cobertura de doenças graves, o Graves Multi-Rider é um doenças graves modular, que você pode ter mais de uma doença durante essa jornada, protegida por esse produto, tem mais de 30, pelo menos, tipos de doenças cobertas. Recomendaria aqui também a questão do seu DIT, que seria diária por incapacidade temporária, para médico, e com morte por acidente para você, invalidez seria melhor, porque ele se torna mais barato, porque a gente vai completar isso com outro seguro, tá? Então, a gente tem isso com uma diária de 7 dias e com diária de 10 dias. Eu vou pôr de 7, porque você tem pouco recurso guardado para não atrapalhar vocês, tá? E também aquela questão do funeral. A gente tem coberturas familiares também, ou que possam completar pai, mãe, sogro e sogra. Vamos ver primeiro como é que fica na familiar para vocês e no produto Plus, que tem pelo menos 10 a 15 mil reais de cobertura para vocês. Avançando aqui, a gente vai ter uma noção dessas coberturas e do custo dela. Então, o DIT aqui, como a gente viu nas necessidades, é um DIT de 17 mil reais. A gente vai ter essa cobertura por R$ 254 reais e ela vem com seguro de morte acidental de 170 mil reais. E tem um pequeno complemento a mais aí e de invalidez também, tá? Funeral de 10 mil, familiar, Baratinho. R$ 3. Não é o que impacta.
O whole life sucessão é a sucessão patrimonial que você tem. Eu vou colocar por um prazo. Você tem hoje 40 anos, vou colocar pelo menos 25 anos de pagamento para chegar até os seus 65 anos. Como médico, você tem essa capacidade de pagar ao longo do tempo, e a cobertura está aqui de 171 mil. Tá? Arredondando isso, vou botar 170 mil. E vou aqui para a parte temporária também, por 25 anos, até completar a educação dos seus filhos, quitar os financiamentos de R$ 2.745.000, mais com doenças graves de R$ 450.000. Vamos ver essa simulação. Isso seria um seguro personalizado desenhado para a necessidade de vocês, Fábio. Teria cobertura em vida, teria cobertura por invalidez também, Tá bom. e já teria o funeral, a incapacidade temporária, tudo aqui. Para incapacidade temporária, o prêmio do seguro mensal é R$ 254. Ele te daria cobertura de 365 até 365 dias, com uma franquia de apenas 7 dias, ou seja, os 7 primeiros dias não tem cobertura. Ficando afastado mais de 7, a partir daí a contabilidade de dias para completar o que seria em 30 dias 17 mil. O seguro acompanha também os acessórios de morte acidental, 170 mil por 18,87, e por invalidez por acidente parcial ou total majorada, que para você como um médico também a questão da pinça do dedo teria essa necessidade. Estou vendo aqui que eu esqueci de colocar o restante da invalidez. Deixa eu só colocar isso a Aquele mais total de aqui. 3 milhões, né? Isso. É o IPA que a gente chama com majoração. Vou colocar, por enquanto, só o de acidentes, para a gente complementar. Agora sim, vindo para cá, a gente tem 3.035.000. Vou arredondar para 3 milhões de reais. Agora, quero novamente o relatório. Agora sim, colocando as coberturas, os 3 milhões, é um seguro extremamente barato, são R$ 228. Você mesmo só perdendo a pinça do dedo, você teria os 3 milhões para mantê-lo incapaz, mas talvez até trabalhando, dando uma aula, alguma coisa, mas você já tem essa cobertura garantida. A incapacidade temporária, 254. Seguros acessórios de morte acidental e invalidez, complementando os 3 milhões ali em cima. O funeral, serviço de assistência funeral de 10 mil para você, Tatiana e filhos, de 3,16. O seguro sucessório de 276, que você paga só por 25 anos, ele vale até a sua vida toda, até 100 anos. E o seguro temporário de 25 anos para 2.745 por 771,65. Além disso, doenças graves, que é uma cobertura em vida para você também, totalizando R$ 1.820,76. Essa seria a necessidade tua de proteção à sua família. Então, todos aqueles pontos que você abordou no levantamento de dados, aqui eu teria essa cobertura, e dentro do que você viu, esse prêmio cabe no meu orçamento, ou a gente precisa mesclar, pensar em uma proteção parcial para olhar também para os investimentos que são necessários para atingir aquele objetivo de aposentadoria? Olha, Fábio, isso aqui já é uma cobertura que a gente tem de 1.820. Eu vou colocar aquilo como uma despesa hoje Tá. no teu orçamento para você ver como isso se comporta. Eu entro aqui e coloco numa despesa, uma despesa nova de um seguro de vida, e você paga 1.820, só. Eu altero esse período, ele seria só até seus 65 anos, a gente está falando 04 de 2051, é isso, né? 25 anos a mais de hoje. 50, 25, 51. 30 anos, né? 30 anos, Não, são 56. 25. Ah, São 25, 25 tá, anos, tá bom. tá? Então, ele acaba ali também uma despesa pessoal tua. E aí eu coloco aqui também a parte de um PGBL, como recomendei, para Tatiana.
iniciando aí um PGBL, 2.000, hoje com zero, mas com aportes de R$ 2.400 até a aposentadoria. Veja que com isso eu tenho uma mudança já de poupança que você vai ter que se esforçar menor do que tinha antes. Ou seja, já diminuiu para um aporte de R$ 1.951 a mais que Uhum. você tem capacidade de fazer. E a parte do teu seguro colocado aqui, eu teria que colocar já no sistema para a gente ver essa cobertura sanada. Mas e a Mas parte de despesas? a tua pergunta cabe nas minhas despesas? Então tem a tua receita aqui ainda, tem as tuas despesas agora, e veja que eu coloquei o seguro, e mesmo assim tem uma reserva financeira para você pagar, mesmo até o momento da faculdade dos seus dois filhos. Essa linha preta mostra que ainda você tem liquidez para colocar isso dentro do teu orçamento, e com isso você resolveria os problemas de proteção tua, de acumulação com a tua esposa, e só faltaria a gente fazer também o seguro sucessório da Tati. Entendi. Perfeito. A gente, se ela tivesse, por exemplo, um benefício da empresa de uma previdência, né, isso iria ajudando a gente a ter uma menor necessidade de aporte, mas na empresa dela ainda não tem uma previdência privada, então 100% desse investimento tem que ser feito pelo casal, né? Exato. Enquanto esse emprego é o que ela tem, mas tem um bom plano de saúde, tem um seguro de vida que cobre vocês dois e foi considerado, e essas seriam as necessidades. Eu acho que está claro para você, tá? Tá, entendi, perfeito. Bom, pessoal, a partir de daqui, o que eu complementaria só era fazer análise de necessidade sucessória da Tati e colocar depois essas coberturas, fazer um upload para dentro da Fintrax para poder mostrar o antes e o depois nessa situação. Sempre é um momento que a gente tem que combinar um prazo com o cliente para fazer. Por isso, um acordo prévio Fábio, você tem pelo menos 1 hora para a gente fazer esse exercício, essa caminhada? Por vezes, tá, gente? Eu dificilmente faço com uma reunião só. Mas aqui eu quis mostrar para vocês que dentro do que há de necessidades que o cliente responde em termos de receita, expectativa de despesas e tudo mais, e sonhos, passa a ter necessidades. As necessidades de acumulação e proteção. As vendas são baseadas em necessidades. E aqui eu digo que passa a não ser mais venda. O cliente passa a entender a compra. Um dos principais objeções que se passa é: será que eu consigo pagar isso? Na colocação, eu coloquei isso já como uma despesa dentro, mostrando que cabe na despesa dele, inclusive a parte de acumulação e poupança. Gente, eu normalmente, vou só mostrar Bom, eu tenho um e-mail que eu mando para os clientes antes pedindo para que ele possa, aqui na Fintrax, a gente consegue mandar um link para o cliente colocar alguns dados, por exemplo, nome, data de nascimento de filhos, CPF, eu peço o imposto de renda, eu peço o olerite de pagamento para ter mais precisão, extratos de fundo de garantia, se tem previdência privada, os extratos de investimentos, a nomeação de patrimônio, aonde está, se gera receita ou não, eu já mando por e-mail para antecipar isso para uma próxima reunião. Numa próxima reunião, é mais de ajustes que a gente pode fazer dessas despesas e receitas. E JP, aí, desculpa te interromper, mas só para você tomar uma água. Isso que o JP colocou é muito importante e a questão do acordo prévio realmente ele é essencial. Por quê? Pô, eu estava aqui no modelo totalmente combinado, com todas as respostas, tinha todas as informações, né? Nem sempre o cliente, numa primeira reunião, vai ter todos esses dados. Por isso que, no momento que vocês agendarem essa reunião, agendarem essa consultoria, esse planejamento, esse acordo prévio ele é fundamental e essa antecipação, como o JP colocou, do levantamento de dados também é importante. Muitos corretores e consultores que a gente conhece fazem sempre com o casal. É premissa dele. Por exemplo, o Thiago Rodrigues está com a mão levantada. Vou atender o tem vários. Thiago. Se o Thiago é casado, pô, eu tenho que conversar com o Thiago e com a esposa do Thiago.
Tem que acontecer dessa forma, porque tem dados que vão estar com a esposa, tem dados que vão estar com o Thiago e um acaba complementando o outro. Então, esse acordo prévio é fundamental. Acho que o JP vai até compartilhar depois esse modelo que ele utiliza, ou até mais para o final, depois de responder as perguntas, a gente pode mostrar, Jota, Sim. mas eu acho que o ponto aqui é esse acordo prévio e esse levantamento das informações para que vocês possam ter uma melhor assertividade no momento do preenchimento, tá? E só para ressaltar vocês, a Fintrax, ela te permite ter um exemplo, cliente modelo. Esse cliente modelo pode ser um casal com filho, e você pode mandar isso para o teu cliente, já explicando como é que faz. Altera aqui, altera acolá, e dá uma lição para eles. Pelo menos os meus clientes fazem. Às vezes demora um pouco mais, gente, mas a minha precisão fica tão grande que 100% do que acaba aparecendo, o cliente diz como é que eu resolvo esse problema e pede para ajudar. Eu vou passar aqui para as perguntas. O primeiro que está aí com a mão levantada é o Alan, depois tem Tiago e depois tem o Alexei. Venturini, deixa eu ver se eu consigo liberar aqui já para você falar. Tá bem. Beleza, tudo bem, irmão? Tudo bem, e você? Tudo bem, Fábio? Bom dia, bom dia. Estou com duas perguntas, na verdade. Quando você falou que você manda e-mail, obviamente não, digamos assim, você marca a reunião hoje, você já manda e-mail. É depois da Exato. primeira reunião, né? Uhum. Tá. E outra coisa, eu não sei se vocês vão fazer outra, mas como é que você parte da apresentação, bom, mostrou vida tal, para application? Você já parte, entendeu? Você está trabalhando com vida, investimento, etc. Você tem um momento que você fala, bom, você quer correspondência em casa no escritório, ou você para a apresentação para partir para application, quer dizer, para a proposta? Tá. Eu tenho 3 fases, tá? Um é o life planning, planejar a vida do cliente, e eu normalmente tento marcar isso com o casal. Eu faço aquela apresentação que eu mandei para vocês, o link aí do YouTube. Eu deixei isso há um tempo já para as pessoas entenderem como é que é. Isso tem 6 minutos, onde eu vendo para o cliente essa ideia e falo para ele, nós vamos fazer isso a 6 mãos, quando ele é casado. Trazer seu cônjuge, principalmente quando o cônjuge também faz receita, tá? E isso é muito importante, mas às vezes a pessoa pode não querer. Essa primeira tua pergunta, Alan, eu tenho esse modelo já aqui. Então eu copio e colo, e essa aqui é o link para entrar dentro da Fintrax já no nome do cliente. Por exemplo, eu teria Fábio Alves, mandaria para ele, porque lá quando eu faço eu tenho um gerador de link. Esse gerador de link está aqui, e eu consigo mostrar isso para vocês. Eu mando para o Fábio dizendo, Fábio, a gente vai ter que fazer isso aqui. Esse é o gerador de link que vai para o cliente. Aqui já está bastante coisa preenchida, mas eu posso determinar o prazo, gerar o link e mandar para ele, que vai estar lá naquele e-mail. No e-mail, Alan, eu já deixo uma série de coisas aqui para ele me mandar. Demora, às vezes, para o cliente responder? Sim, mas pelo menos a garantia de que isso está bem desenhado é muito maior, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí essa é a parte do financial planning. A partir desse diagnóstico, eu não faria a cotação na hora, tá? Mostrei como dá para fazer, e estamos aqui com o Alexandre Pureza. Alexandre Pureza me prometeu para o mercado que daqui a pouco a gente já tem a cotação aí do lado, tá? Vocês cobrem ele, por favor, porque eu não consigo mais cobrar, porque meu sócio diz, JP, já fiz muita coisa para você. Então, todo mundo que está aqui, manda depois o e-mail para o Pureza, WhatsApp, fala quando é que a gente já vai ter a cotação de seguro. Ele está trabalhando nisso, só que a demanda é muito alta e não é assim tão simples para fazer. Mas imagina você terminar e ter a cotação lá. Da apresentação, você vai clicar um botão e vai aparecer a proposta, vamos falar assim. A cotação. E aí, por exemplo, a cotação. Qualquer empresa? Proposta você tem que entrar dentro do ambiente protegido da seguradora. Aí não tem jeito, mas saindo de lá você poderia levar. O que acontece normalmente, Alan, é que para que eu tenha mais precisão, eu tenho que terminar isso e o cliente às vezes vai falando. Lembrei que eu tenho X, lembrei que eu não gasto 10.
e aí começa um aprofundamento. Por isso que eu tento fazer isso tudo antes. Ele me coloca lá que ele paga de seguro-saúde, que paga de IPTA, de IPVA, que paga de seguro de carro. Eu tenho todas ou boa parte das despesas elencadas, dando mais precisão no diagnóstico, porque contra fatos dão argumentos. Eu não preciso combater objeção. Não existe isso para mim. Existe a única objeção do cliente cara, será que eu consigo pagar? Não estou acostumado a pagar, nunca pagou. Um cara de zero seguro passar a pagar 1.800 é sempre uma situação, mas ele enxergando o problema, e a venda está no problema, não está na solução, Sim. ele diz como é que eu resolvo e se isso cabe no meu orçamento. Então é assim que eu faço. Olha, a terceira é o Financial Advisor, onde eu digo, vou trazer tudo para vocês. Aí eu trago, por exemplo, uma carteira de investimentos eu poderia estar fazendo, a previdência privada, já olhando para o fundo que eu iria fazer, o que eu iria recomendar, os seguros em várias seguradoras, porque eu tenho o hábito de olhar o best in class, como eu sei que você tem, e isso a gente tem uma flexibilidade, por exemplo, numa MAG, numa Centauro Raio National, onde eu posso vender produtos sem ter obrigação de vender com outro. Sim. Mas a gente tem, para essa modalidade de prêmio nivelados, a gente tem Icatu, a gente tem o Mint, e nós já temos 2 APIs assinadas, MAG e o Mint por enquanto. Mas Quem sabe um dia teremos todas. você não acha, e aí pode ser paradigma meu, tá? Vamos falar assim, levar previdência, investimento, não fica a reunião um pouco carregada, muita informação para o cliente, e com isso ele vai não arrumar uma desculpa, porque é o que você falou, cara. Eu mostrei por ele por A mais B que ele precisa fazer isso, mas o cara vai virar, deixa e vai falar, olha, cara, eu acho bom, deixa eu dar uma pensada em tudo isso e me volta daqui uma semana. Eu acho ótimo isso. Primeiro que eu cobro. Eu não faço mais esse trabalho sem cobrar. Quando o cliente vai no médico e o médico diz o que tem que fazer, ele fala, deixa eu pensar. Óbvio, quero saber se eu tenho que fazer a cirurgia, mas ele vai pensar e falar com a família. Se ele tem câncer, ele tem qual opção? Tomar aspirina ou fazer o procedimento e fazer o que o médico está falando. Quimioterapia. Tá. E você, o momento que você cobra, que é outro paradigma meu, você cobra, quando você faz a primeira reunião, você cobra depois de mostrar o relatório para ele, tipo assim, bom, agora eu vou mostrar, ou você, cara, na primeira coisa que você fala, cara, vou te cobrar tanto, e se tua tabela é fixa, cara, varia da cara do cliente. Bom, eu já tenho um mínimo que eu faço. Cara de clientes para mim são essas. Então, normalmente, Alan, eu já dou esse preço lá naquela primeira reunião, tá? Não é nem É, nessa reunião de montar. Lá naquela eu já digo, e antigamente eu pegava no final, mas estressava demais. Quando ele paga a primeira, por exemplo, 50%, e 50% na hora que eu finalizo, porque na hora que eu finalizo eu digo, você vai ter o diagnóstico. Você não quer fazer comigo? Eu tenho corretora de seguros, sou assessor de investimentos, tenho local internacional. Então, assim, eu sou o médico que tem o hospital, que tem a farmácia, que tem tudo. Mas você quer comprar com alguém, você pode comprar. Ele já me pagou, entendeu, Alan? Então, essa questão de quero pensar, para mim está tranquilo. Por vezes, Alan, não dá para começar tudo junto. E é a opção dele. O que você quer fazer primeiro? Proteger tua família ou começar a poupar? Poxa, aqui agora está no fim do ano, vamos já aproveitar o PGBL aqui, eu vou ter que dar um aporte único, então vamos falar de seguro mês que vem, entendeu? Aí sim entendi. você tem janelas de oportunidades que tem que ser respeitada com o cliente. E às vezes, cara, sair do zero e pagar 1.800, eu não gosto de... A Sim, venda forçada. impossível, ela dura pouco, porque o cliente depois acorda assim, mas eu não era para ter comprado isso. Eu não quero ser o melhor vendedor do mundo. Eu quero ser o planejador da vida das pessoas. Sim, tá bom. É isso. Obrigado. Posso passar a bola? Eu tenho Thiago Rodrigues agora. Sim, sim. Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Fábio. Beleza, Thiago? Primeiramente, parabéns aí pela estrutura da ferramenta, né? É uma solução interessante. A minha dúvida e essencialmente o público aqui, ele é muito de serviço público, e a gente sabe que alguns benefícios do serviço público ancoram ou geram ali objeções recorrentes, né, nas pensões, né, na estabilidade, enfim, o cara não se vê incapacitado de gerar renda,
e a gente também sabe que as mudanças recentes aí na parte previdenciária, né, principalmente de 2013 para cá e 2019 para cá, para funcionários públicos federais, enquadrou muita gente na pensão e na invalidez sobre o regime geral, né, de previdência. A minha dúvida é, a sua ferramenta hoje, ela está preparada para esse tipo de perfil de cliente também? E ela vai ter um campo ali, por exemplo, informar a data da nomeação desse servidor, ele já entender em qual regime ele se enquadra? Dizer a data, ele enquadrar para o funcionário público, não. Mas você vai dizer. O teu cliente vai dizer para você. Eu estou no regime antigo. Então, no regime antigo, quais são as suas proteções, doutor? Vamos dizer que é um desembargador, alguma coisa assim. Na questão de morte, na questão de invalidez e na questão de aposentadoria e de quanto você paga por isso. Os funcionários públicos, depois da mudança, Tiago, eles já começaram a ficar atentos. Alguns foram buscar essas informações. Eu tenho um colega, ex-life planner, o Rodrigo Puccini, que ele se associou com um profissional funcionário público, mas que já tinha também uma formação de ser um assessor, um planejador de investimentos. E eles acabaram fazendo uma junção legal, porque esse professor da aula fala disso e o Rodrigo imputa as necessidades. Por exemplo, tem um tipo de cliente, um cliente que tem renda tributável alta, como tem esse pessoal, eles às vezes gastam 100% do que ganham, tá? E esse é o vício que a gente tem que tirar deles, porque essa perpetuidade de receita não é verdadeira mais. E principalmente os nossos são jogados para dentro do INSS. Então, sendo funcionalismo público, ele não tem o fundo de garantia, mas ele tem o INSS. E aí ele cai uma faixa muito grande. Existem produtos de previdência muito interessantes também para colocar o renda por invalidez, porque ele pode ser descontado, inclusive, do imposto de renda. Então, não é só a poupança que ele vai fazer, mas também os benefícios securitários aí de previdência privada que podem ser abatidos do imposto de renda. De qualquer maneira, esses teus clientes vão morrer um dia. Normalmente, eles deveriam ter um patrimônio bom. É que a maioria gasta 100% do que ganha pela perpetuidade, mas ele tem um imóvel, ele tem um carro, ele tem alguma coisa. E a sucessão patrimonial tem que ser feita. Então, se você não vai vender muito seguro temporário por conta da perpetuidade de receita, você tem o sucessório, você tem a previdência privada, você tem cobertura para os pais deles, por exemplo, com um funeral estendido, que às vezes eles têm essas preocupações. Ou seja, tem que ter um bate-papo anterior mostrando-se totalmente aberto de produto. Você tem que falar de planejamento. Se você não cobra ou não cobra ainda, um dia cobrar, você tem que ter condições de mostrar um planejamento. E a Fintrax, ela vem para isso, para mim. Ela materializa, porque eu não mostrei, mas ela pode virar um belo de um relatório todo personalizado com a foto da família. Cara, tem cliente que, se o cônjuge não participou, pede só para colocar o cônjuge na mesma jornada. E a bênção, o Alan estava falando de visita pessoal, o JP tem um problema, né? Ele gosta de videoconferência. Chega até a dar escara na bunda, né? Porque você não sai de dentro do coisa. Mas eu posso atender você em Brasília e a tua esposa aqui em São Paulo. É muito louco, porque a gente hoje, conferência, congrega pessoas. A visita pessoal é legal? É. Tem muita gente acostumada ainda? Tem. Mas a visita por videoconferência me permite, até quando desmarca, não perder essa reunião. É fazer outras coisas que eu posso fazer nesse momento. Então, assim, Thiago, tenta colocar essa consultoria, ou seja, não pode chamar nem muito de consultoria no mercado, mas esse planejamento de vida. Não, perfeito. É justamente nesse sentido, porque eu tenho me aprofundado, buscado entender um pouco mais dessa questão tributária, dos regimes que foram enquadrados os funcionários, porque o que eu tenho observado nos atendimentos que eu tenho feito é que a grande maioria, por incrível que pareça, desconhece. Então, o cara não sabe que ele aposenta hoje com 8.400 e a renda dele atual é de 30 mil. E aí, quando você tenta buscar, e aí a necessidade de aprofundar nesses estudos, né? Quando você tenta buscar os argumentos, e aí envolve legislação, envolve lei complementar, enfim.
Isso, para mim, é um pouco pesado do ponto de vista de aprofundamento, porque eu não tenho muito familiaridade ou interesse, vamos dizer assim, para esse tipo. A gente acaba se aprofundando por uma necessidade de atender o cliente. Por isso que eu te fiz a pergunta, né? Se a ferramenta conseguisse enquadrar o servidor ali, seja distrital ou federal, pelo ano de nomeação, com o regime que ele está, porque o nível de informação que você traz no relatório, que informa a ferramenta ali, né, nos PDFs, não sei se é um PDF, mas Sim, pode ser. Pode ser o nos link para pontos entrar na ali, ferramenta ou o PDF. é muito interessante. Se ali trouxesse para o cara já uma visão de que, olha, você nomeado em 2019, 2020 ou 2014, você está enquadrado nesse regime de acordo com a lei número tal da reforma tributária e, mediante disso, aí sim, você precisa fazer uma complementação de X, né, uma complementação de Y, você tem só o INSS, isso ajudaria muito na argumentação para tirar esse véu da frente do servidor, né, porque é um público complicado. Tiago, automatizar não dá, mas é muito simples. Você vê que numa reunião que você faz com ele vai te dizer qual é o Sim. regime que você está e como é que funciona para você. Porque, por exemplo, quando eu falo de INSS para todo mundo, tem gente que menospreza. Eu não menosprezo. E tem gente que não gosta de falar para poder vender mais seguro, mais investimento, mais previdência, diz que ó, isso aí não vai funcionar. Espera um Uhum. pouco, né? Quem tem que falar isso é o cliente, se ele acredita ou não, se ele quer considerar ou não, porque senão ele se defende dizendo que tem, entendeu? Sim. Então, tenta vender essa história de... Você já é usuário da Fintrax ou não? Não, estou conhecendo Ainda aqui a não? ferramenta. Tá. O pessoal vai colocar para você um link para você poder se cadastrar com a gente, ou depois passa teu telefone para a gente poder te mostrar como ela funciona no total, onde ela pode se encaixar para você, como é que é a proposta de valor dela. A gente normalmente pega o pessoal que está aqui, dá os 21 dias, dá um desconto já, e dá os 21 dias de treinamento gratuito, para a partir daí decidir qual tipo de assinatura vai, a completa, só seguro, só investimentos, o seguro, consórcio, previdência é a completa, né, e investimentos. Ah, e como é que isso funciona de white label, tá, Thiago? Aprendendo isso, cara, o teu discurso é o discurso que você vai falar para o cliente do quê? Do problema dele. Problema. A gente vende problema. Depois traz solução. Então, é assim que tá. E aí, cara, se precisar, depois a gente bate um papo com mais calma, me coloca à disposição aí também, tá, Thiago? Obrigado, Obrigado aí pela JP. pergunta. Deixa eu só passar a bola para os outros. Eu estou com a Érica aqui já no número 1. Érica, por favor. Pode ser que uma hora uma dúvida de um já está passando para outro, né? Mas vamos seguindo. Sabe que eu queria entender, João Paulo, como é que você conduz, né, no caso de uma família que eles têm o trabalho separado, né? Então, assim, eu também prefiro trabalhar com as famílias que está tudo em conjunto, acho que é até mais eficaz para as próprias famílias, né, na minha opinião. Mas existem famílias que têm aquela separação, né? Olha, o dinheiro aqui é meu, Dela é né? dele, é Parte. dele. Sim. Aqui vamos dividir as contas aqui, você paga uma parte, eu pago outra. Como é que você conduz A essas... situação é essa, tá? Eu tenho a minha esposa, ela cuida do dinheiro dela, tem uma segregação já combinada desde o início. Por quê? Uhum. Quando você tem duas pessoas de uma relação fazendo dinheiro suficiente, não tem um gastando que nem louco, existe já uma separação de despesas e receitas. Então, assim, É que nem sempre acontece isso, né? Na verdade, às vezes tem uma separação, mas cada um uma forma de lidar com o dinheiro, né? de Enfim. lidar com o Mas no dinheiro. seu caso, Bom, isso está equilibrado, né? mais ou menos sempre, né? Porque a gente vai aprendendo em casa Como é que também. você conduz, né? É isso que eu queria entender, porque na Então, verdade. o que eu posso dizer, por exemplo, para um casal, e tem acontecido isso, tem uma advogada agora de uma farmacêutica, já está um tempo para me mandar informações, ela um pouco parou, colocou um pouco. Ela falou, JP, acho que dá para fazer sem meu marido? Eu falei, fazer sem ele dá, mas eu preciso saber, na tua falta, a tua responsabilidade, de que ponto que ele conduz o resto. Se você me falar, olha, ele paga 20 mil dos 50 que a gente gasta, vamos trabalhar os 30 que você tem. Como se do lado de lá a responsabilidade já tivesse garantida. Porque também ele pode faltar. E eu não sei esse impacto que Uhum. vai dar no dela, porque ela hoje estou pagando 50% do que tem despesa.
Mas se ela não existir mais, quais são as benesses que eu tenho na falta dela, que vai entrar, Uhum. se é CLT ou não, qual o dinheiro que ela tem, aluguel, outras coisas a gente pode saber, mas, entendeu? E outra, Uhum. em vida é uma coisa, né? Separados é outra de verdade, separação, aí funciona. Separação total de bem só funciona vivo. As pessoas não entendem isso. Morto participa da herança. Então tem coisas que a Uhum. Fintrax ajudam até nisso, a dizer, cheguei nesse ponto para você. Não é a parte mais cabível. Eu, como médico mesmo, atendendo um paciente, imagina que ele Uhum. vem já com um diagnóstico de esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer. Quem é que vive com você para te ajudar? E se não Uhum. tiver ninguém para ajudar? Eu faço esse tipo de analogia com o cliente, tá? Uhum. Ah, sim, ajuda bastante. Para Mas com entender a que intenção de tentar trazer, pelo menos é você ter lógico, acesso a essas é lógico. informações, né? Porque senão a gente fica cego de um olho, né? No final, Não. né? E, A gente Érica, acaba tendo uma visão míope, né? tudo que você recomendou para ela, ou ela, vão falar, isso é bobagem. É sempre um parto. Você arruma alguém para brigar num negócio que não está nem participando. Mas se eles têm uma coisa assim, tudo bem, o que eu cuido do meu, você cuida do seu é seu, o meu eu vou fazer. E a gente não vai conseguir ajudar 100% quem não quer ser ajudado. Ajuda quem quer ser ajudado, tá? Exatamente. Então, tudo bem de ser separado, mas que pelo menos os pares conheçam a realidade oposta, né? Do outro par, né? Pelo menos saber quanto que a pessoa tem de um pouco de renda, saber mais ou menos esse patrimônio. Se é uma coisa totalmente que a pessoa não quer que o outro saiba, fica muito difícil a gente se ajudar da Sim. maneira mais completa, né? Porque não E tem como. Érica, eu tô com um caso dele. Na verdade, assim, a gente tem escritórios, às vezes, de agente autônomo que não fazem a parte de seguros ou não tem isso. Então, a gente acaba virando também um braço, um head de vida para ajudá-los. Eu tô com um caso desse. Ele é sócio, tem a esposa dele, é o segundo casamento de cada um, tem Uhum. 2 filhos. Você imagina que você falar de sucessão de bens, do que eles juntaram aqui, que vai para a parte. É uma engenharia complicada, tá? Não é tão Aí simples, tem que entrar um mas, advogado também, né? Aí acaba tendo que bom, entrar um sem advogado. briga é uma coisa, mas falar da sucessão de bens não é tão complicado assim. E eu casei com você, você tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, nós juntamos aqui 1 milhão, mas nós temos um apartamento que a gente comprou, só que eu morro, teus sócios são os meus filhos. E, Sim, e parte do dinheiro que nós juntamos já é deles. sim. Você teria que recomprar, assim como teus filhos se viriam. Então, esse é o problema que eu tenho que vender para o cliente. Tem Até, solução para até tem tudo, uma tá? questão, até tem a questão psicológica também, né? De como é que a gente mantém essa família unida numa situação de falecimento de um ou de outro, né? Manter esses filhos Isso, sem isso. essa briga, que é o mais Sem difícil, né? briga. O que é mais importante, se tem dinheiro, não tem briga, tá? Mas venda o problema. Mostra isso que eu te falei. Você ficou pensando, você é do mercado, você falou assim, caramba, é mesmo, né? O cliente fica pior ainda, tá? Porque a gente é do mercado e não impacta, já impacta para a gente, mas não impacta tanto porque a gente já sabe que é. Mas o cliente fica impactado, ele fala, é mesmo. Eu preciso trazer para a conversa todo mundo para deixar ajustado, porque depois que foi, é briga. Dinheiro, Né? Uma conversa que às vezes pega que a pessoa não quer saber desse tema, fala eles que se virem, né? Tem tudo isso daí. Que pô, é tudo totalmente psicológico, né? Não é nem mais financeiro. E a gente entra numa questão que não tem como fugir também, né? Que é essa é, parte é isso. psicologia financeira. Mas é isso, legal, obrigada, viu? Obrigado. Já é usuário da Fintrax? Sou Pô, já, tenho feito é bastante. planejadora, é de algum escritório, é individual? Sou A da CX? conexão e também tenho CFP, então Show. tenho procurado fazer bastante aí, porque é uma ferramenta bem completa, eu estou gostando. Estou procurando aprender mais para poder pegar mais detalhes e mais a fundo, Vamos estar com a porque gente. tem A muita gente coisa aí para a gente tem fazer. O tem Pureza me ajuda fórum todo demais, mês. Sim. já fizemos várias reuniões juntos, ele é muito carinhoso, muito bom aí também no que faz. Então, muito legal estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade, viu, de Valeu, estar Erika. presente. Obrigado. Pro Eric, abraço pro Ivan, para todo mundo, tá? Tá. Alexei, ficou esperando. Vamos lá. Bom dia, muito bom revê-lo, né, depois de tanto tempo, né? Você sempre é um mestre.
eu anotei 4 coisas aqui durante a apresentação do roleplay com o Fábio. Eu anotei 4 coisas aqui. Primeira delas, você falou de INSS. Você sempre coloca lá, inclui lá como aquela receita futura o INSS, você sempre coloca, porque a gente pensa, né, que talvez o INSS vai vindo ou não. Você sempre coloca o INSS como lá uma garantia futura. Essa é uma pergunta. Com relação à saúde, eu vi que você colocou, a pessoa tem um plano de saúde pela empresa, mas lá futuramente, se desligar da empresa, ela vai ter que bancar isso. Você então coloca mesmo assim o saúde como já provisiona para uma futura despesa que vai vir, o seu raciocínio é esse? Você sempre faz assim, é isso? A outra pergunta é que com relação ao Wildita, né? Em alguns casos já vem lá Sim. naquele resumozinho a proteção sugerida, o DIT. Eu queria saber como é que esse raciocínio é feito, né, pela ferramenta. E a última pergunta tem duas coberturas que não aparecem nas proteções, que eu acho que às vezes eu já tenho um desafio de sugerir cobertura. Essa cobertura, os valores, que é o cirurgias e o DIH, tá? Eu quero saber como é que você atua com a sugestão dessas duas coberturas, que elas são interessantes, né? Quando é que ela cabe e que valor de cobertura você coloca em função do que você já apurou de informação na entrevista, no bate-papo. Bom, primeiro eu já respondi. Eu disse que eu ponho o INSS, eu considero o INSS o melhor sistema previdenciário do mundo, principalmente na área de proteção. As pessoas desprezam o que tem, estão pagando. 11% sai do salário para pagar. E 20% a empresa paga mais. Então, assim, se existe, eu tenho que considerar. Mas ele vai ser CLT pro resto da vida? Eu tenho que acompanhar o cliente. Você considera o futuro? Sim, considero o futuro, porque ainda existe. Sempre vai existir INSS. Não vai não existir. Imagina falar que não existe INSS, onde vai parar o povo na rua? Não tem. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. A menos que seja um lugar que eu também não conheço, se é muito comunista, não tem nada. Você, tem ou não tem. Mas por que desprezar? Quem tem que desprezar é o cliente, foi isso que eu falei. Se ele não quer considerar, ok, não considero. Ele me pediu. Mas existe e tem. Assim como fundo de garantia. A segunda pergunta foi a questão Saúde. Da saúde. Saúde, sim, eu projeto já para aposentadoria. Então, você viu que eu pus após a aposentadoria, que no mínimo, após a aposentadoria, vai ter que pagar. Para quem não paga hoje. Quem paga hoje, eu coloco o valor de hoje e ainda coloco o futuro, o valor maior. Porque tem o reenquadramento de faixa etária. Aí você coloca aqui uma despesa futura, você bota data, a partir de tal. Você consegue Isso, colocar você pode colocar a partir da aposentadoria, pede para o suporte. Ali onde você põe o prêmio, tem duas janelas. Hoje e após a aposentadoria, eu tinha alterar o prazo, eu pus no seguro também que você viu. Isso é possível fazer. Então, você coloca na aposentadoria. É uma primeira visão, que pode se antecipar, porque deixou de ser CLT e passou a ser autônomo. Então, isso também vai. O DITA é para você dizer para o cliente. O cliente que é CLT, normalmente tem seguradoras que não dão DIT, só dão DITA, que é por acidente. Já é uma regra de seguradoras, mas tem seguradoras que não segrega isso. Então, vem lá, pode estar DIT, DITA, pode ser diária por internação hospitalar, para quem gosta de vender ele, não gosta de vender o outro. Tem gente que não gosta de vender DIT. E principalmente, tá, Alexei? Eu fiz mostrando hoje, mas um cliente que só tinha 450 mil reais guardado. Se o cliente tem muito dinheiro guardado, diária por internação hospitalar, DIT, risco cirúrgico, quebra de ossos, várias dessas coberturas, será que é tão importante colocar? Porque elas não são coberturas tão definitivas para desencaixar o orçamento das famílias, quando tem muito dinheiro guardado. Eu não vendo DIT para quem tem muito dinheiro guardado, mas eu vendo doença grave. Porque o DIT, ele pode ter uma incapacidade de 7 dias, 10 dias, 11 dias, 30 dias. Ou ele pode ficar muito tempo. Mas se ele ficar muito tempo, provavelmente já ficou até inválido. Esse muito tempo é muito tempo, que eu estou dizendo, tá? Então, é isso que eu faria. Beleza? Eu acho que posso seguir? Valeu. Obrigado. Orivaldo, obrigado por ter aguardado. Ainda bem que tem gente aí. O Gabriel Puzzi está depois. Orivaldo, por favor, sua pergunta. Está no mudo ainda. Bom dia. Bom dia. Olá, tudo bem? Minha dúvida é rápida.
Eu também já assinei o modelo, estou começando a participar. E uma dúvida que eu tenho é qual que é a média para mim deixar um cliente só para começar a fazer a prestação de contas com ele, desde o início, por exemplo, né? Eu começo a fazer a coleta, essa primeira reunião já no 360 ela leva em torno de quanto tempo, depende de cada um. Só para me ter uma ideia, assim, sabe, JP? Rivaldo, é assim, você viu que eu fiz em 1 hora, tá? Certo. Mas concorda que você pergunta coisas para o cliente que às vezes é do cônjuge, ele não tem muita certeza, e isso pode dificultar. Então, esse ato de eu vender o planejamento como a coisa mais importante para o cliente. Eu não vou falar de produto enquanto eu não tiver o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico, você está começando, não cobra, diz que cobra, mas vai dar de graça porque já é teu cliente. Por exemplo, eu Certo. cobro 1.000, mas para você que já é meu cliente, eu não vou cobrar. Mas não fale para quem você vai me recomendar, porque ao final disso você vai me recomendar 3 pessoas, ok? Acordo prévio. Para isso, nós vamos precisar dos teus dados, sua esposa. Eu vou mandar um e-mail de coisas que eu vou precisar, conversa com ela, e aí a gente vai começar a colocar isso dentro da Fintrax. Se Uhum. você tiver pressa na venda, você pode bypassar todo o processo. Mas o risco de não vender, ou o risco de vender e não durar é muito grande. Então, essa é uma construção na cabeça do cliente que se ele está disposto a fazer. Se ele não está disposto, faz um simplificado. Quando você gasta em meia hora, na verdade, se usar a simulação financeira, que é a primeira reunião, e normalmente o cliente gosta de falar só sobre aposentadoria, não da morte dele, começa a fazer, pergunta quanto ele tem, já mostra quanto ele vai ter na aposentadoria. Pergunta se isso é suficiente. Ele vai falar que não, eu preciso de 20. Aí você coloca lá, diz o quanto ele tem que poupar. Quando ele diz que precisa de 20, que é 20 que ele vive hoje, você vai aprender com o time. Pega a idade de aposentadoria dele e arrasta até hoje, a idade atual. Sabe o que vai acontecer nesse momento? Ele precisa de 20 mil para viver, né? Ele tem 500 mil guardado, né? Quando você arrastar aqui, vai mostrar que para ele viver com essa aposentadoria aos 35 anos, ele precisaria ter 5.350.000 a mais do que ele tem. Uhum. Sabe o que é isso? É o seguro de invalidez dele. É uma técnica que eu uso em simulação financeira para criar um impacto no cliente para dizer, você sabe que esse seguro pode te custar, para cada milhão, cerca de R$ 50? Isso vai te custar R$ 250, você resolve esse problema? Principalmente para um cirurgião. O impacto disso cara, eu nunca tinha pensado nisso, porque nunca mate cliente, que cliente morto não pensa. Mate financeiramente vivo. Torne-o incapaz. Entendi. Você vai aprender a fazer isso com o suporte e, se precisar, eu ajudo, tá, Orivaldo? Mas é isso. Então, É o que eu chamo sempre de acordo prévio. Eu não legal. posso... se o cliente Bacana. só me dá meia hora de tempo, eu digo para ele, cara, você vai falar da sua vida. Quanto tempo você leva para preparar a tua viagem do fim do ano? Você faz em meia hora? Provavelmente não. Principalmente quando é para fora, né? Você tem que planejar antes. Você vai dar meia hora para eu falar, planejar a sua vida? Não tem como, é verdade. Eu sou cheio dessas conversas, tal, de volta. Então, assim, Tá certo. é isso, tá, irmão? Obrigado por estar tentando Legal. Obrigado. aprender a usar a ferramenta. Ela é muito ampla, mas ela vai achar teu método um dia, e o meu método, o método de todo mundo está lá dentro também, tá? Equipe de Fechou. suporte é bom para ajudar isso. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Próximo, Gabriel Puzzi. JP, bom dia. Deixa Bom eu dia, perguntar, irmão. na parte ali da Previdência que você colocou, quando você imputa os dados ali, tanto da receita, né, tributável, mais o quanto que ele pega de restituição mesmo, apareceu dois números. Um que ele vai investir por mês naquela Previdência e o que ele vai Isso. economizar no próximo ano de IR. E de devolução, restituição de imposto de renda. Ele normalmente Gabriel, 27,5% do que está ali. Porque quem ganha acima de 85 por ano já tem 27,5 tributado no total. Então, quem ganha 500 mil, 200 mil por ano, já tem essa receita. E se baixar isso, os 12%, 27,5% do aporte, restitui. E isso eu mostro também no antes e depois. Por quê? É um dinheiro que não vinha. É um dinheiro que estava perdido, tá? Então, eu ponho os 2.400 lá, que era o caso dela, né? E ponho também aqueles 7 mil como um aporte único constante durante X tempo para aposentadoria. Isso vira uma receita, entendeu? E muitas vezes a gente usa a técnica de dizer, cara, lá era 7.900, tá?
percebe que o seguro deu 1.800, o que vai dar uns 22, 23 mil no ano. Bom, já tem 7. Ele nem sabia que ele estava perdendo esse dinheiro, entendeu? E aí já é a negociação que se faz. Olha, o que você me pagou para fazer o trabalho, eu já te devolvi 7 pau aqui sem saber. Entendi. O planejamento tem valor. Quem dá de graça, ok, tá certo também, mas o cliente fica mal acostumado, né? Veja bem, quem não paga para ter academia, não paga para ter médico, ele também não está querendo compromisso. Ô, JP, desde quando Beleza. você está cobrando? Faz tempo? 3 a 5 anos. Obrigado, JP. Valeu, Gabriel. E 3 a 5 última, anos. rapidinho, acho que não tem mais para perguntar, pessoal. A média, como é que a gente Meu fone acabou a calcula? bateria. Ótimo. O Gabriel tinha mais alguma, Gabriel? Oi? Pergunta se tinha mais alguma? Não, meu fone acabou a bateria. Agora não estou escutando mais nada. Tá bom. Desculpa. Bem na Não, hora. beleza. Então, Alan, o valor, o quanto, é de cada um. Cara, tem assinantes da Fintrax, que aí são meio galácticos, eles cobram 60 mil reais para fazer o planejamento do cliente. Só? Quando eu falei galácticos, imagina quem são os clientes. São todos Sim. jogadores de futebol amigos do Galáctico, Ronalducho. Então, assim, tem gente que cobra 500, tem gente que cobra 1.000, tem gente que cobra um percentual do patrimônio. Hoje estamos trabalhando, Alan, com FII fixo, com consultoria, então eles já embutem o custo dentro disso, tá? Então você pega um cliente que tem 5 milhões, está trabalhando para ele, vai cobrar, sei lá, 1% para o FII fixos, não sei, estou aqui chutando. Então ele já vai ganhar isso do cliente, ele diz, o planejamento financeiro, o financial planning está dentro. Você ia perguntar se eu reembolso, é isso? Tipo assim, o cara te pagou, sei lá, X, tá? E aí o cara comprou um seguro de vida, tal. Você meio que faz um acordo de abatimento, cara, eu vou te devolver, ou, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? O último médico que você foi, você teve abatimento da consulta? Porque você foi fazer o exame dentro do laboratório dele ou comprou remédio lá dentro? Não, eu não devolvo. Não, entendi. Mas é um negócio a fazer, é uma tratativa de acordo prévio. É um paradigma para quebrar. É assim, você pode usar isso, mas concorda, Alan, que você faz todo o planejamento, você falou para mim, o cara vai e desiste. É bom, ele me pagou meu tempo, meu conhecimento, meu conteúdo. Se ele vai contratar com alguém, algum corretor, algum profissional vai ganhar comissão, vai vender o seguro para ele, vai fazer a previdência para ele, vai fazer a carteira de investimento, Por um tudo trabalho que para você ele. fez. Sim. E vai ganhar. Só que o cara pode estar explorando o cliente com o teu diagnóstico e aí não dá certo, né? O que acontece quando eu falo isso para o cliente? Fala, pô, eu vou estar olhando, eu vou estar cuidando, eu vou estar te ajudando. Melhor estar comigo, né? Sim, tá bom. Obrigado, JP. Falou? Estou feliz que tem bastante gente aí. Só que tem gente que deve ter reunião. E aí eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta para a resenha. Saibam que, primeiro, tem fórum novo gravado, editado e fica no sistema. E a gente sempre está fazendo também outras atividades. Pureza tem feito, né, bastante treinamento desse tipo, dando ideias de uso da Fintrax. Isso é divulgado, isso é colocado em grupos, tem comunidades que a gente coloca, chega para vocês de alguma maneira. Mas, às vezes, na correria, a gente não vê como é que está, não vê quando que é, ou não salva na agenda. Por exemplo, hoje foi um evento que a gente marcou, a partir da semana que vem a gente vai ter um masterclass sobre seguros de vida. Esse masterclass, em breve vocês estão recebendo alguma informação. Eu e o Fábio vamos falar em 2 ou 3 reuniões de masterclass, falando sobre seguros, prêmio nivelado versus prêmio de idade atingida ou faixa etária, seguros whole life temporários ou seguros simplificados, coberturas de doenças graves, invalidez. A gente vai fazer um apanhado geral, porque a gente também tem uma plataforma. Isso vai ser dado a partir da semana que vem. É um compromisso de manter as quartas-feiras para chegar até o final e ter toda a masterclass completa de análise de necessidades que a gente já tem hoje. Vamos pegar esse cliente colocado e vamos entender
quanto custaria na MAG, na Icatu, na Centauro, na Momint, na Prudential. E a Quando gente é que vai pode ser fazer isso, JP? Quarta-feira que vem já é a primeira, dia 15. Vocês E não, mandaram e não me comunicado? pergunte se vai ser gravado, porque não vai ser gravada essa Masterclass, tá? O É link só tá para no chat. participar. O link tá no chat, eu vou enviar de novo, tá bom? Para se cadastrar. Nem tenho a cara de pau de me perguntar se vai ser gravado. Porque quem não está afim de assistir, tornar esse bate-papo que a gente está tendo aqui, não vai ter gravação. Então, aprenda a não perder oportunidade. JP é muito duro com isso. Pode falar, não tem problema. Meu time todo sabe. Me queira bem que lhe custa pouco, porque querendo mal vai custar muito mais caro, tá? Olá, posso passar para o Matheus para ele fazer uma pergunta ou não? Seja meu Desculpa, amigo. cara. Eu sei que você vai mexer o saco daqui a pouco, e eu te amo. Desculpa, cara. Nada, que é isso. Tá certo, fez a pergunta correta. A Bianca está dando risada até agora. Matheus, fala, filho. Posso ajudar? Então, JP, eu te mandei até aqui no chat, mas acho que você não deve ter visto. Eu estou com um caso Ainda de um não. cliente que ele precisa de muito seguro. Ele já tem 61 anos, só que precisa tanto para manutenção de padrão de vida e de custo de sucessão. Que só de patrimônio ele tem em torno de 1,5 milhão. Uhum. Só que o custo do seguro, pelo que eu fiz lá, para ele ser autônomo e tudo mais, e ser lá o pilar financeiro da família, ele vai ultrapassar os 5% lá da renda dele. Então, nesse caso, o que eu posso dar de justificativa para ele? A justificativa é difícil. Assim, você apontou o problema dele. Ele tem um problema. A única solução é ele fazer alguma coisa, tá? Momentos atrás, a gente podia mandar dinheiro para a VGBL de uma monta grande, hoje já não pode mais. Tem uma discussão aí sobre tributação, a partir de ontem começou. Então, assim, tem muitas, às vezes, opções que a gente fala com muita propriedade que muda de uma hora para outra, tá? O importante era ter. Existem seguros, só para você entender, Matheus, você é corretor ou você é assessor? Só para eu saber. Sou corretor. Corretor, beleza. Você sabe que tem os seguros, por exemplo, dentro da Previdência da Icatu, Atitude, tem 200 mil de cobertura. Sim. E tem aquela carência. Paciência, né? Ele já não tem dinheiro, já não tem nem saúde, talvez. Dá para fazer um produto mais barato? Dá para fazer. Existem esses produtos que têm carência escalonada também, que são normalmente mais baratos, mas é o seguinte, eu tenho um problema. Eu quero deixar a solução, e a solução é fazer um seguro, é fazer um VGBL um pouco, ambos, é assim que você tem que atender, porque você não vai pagar para ele, né, Matheus? Então não tem jeito. Verdade. O problema é dele, você foi profissional e ele... O final do dia é, se eu não puder te ajudar, você sabe que outras pessoas vão passar esse problema, né? Tipo seus filhos. Me recomende para atender seus filhos antes de chegar essa hora. Assim, tem que ter um pagamento pelo teu trabalho, né? Você não vai fazer o seguro que ele te dê recomendação. Verdade. Fechado? Verdade. Alain, pois mãozinha Fechado. de novo. Obrigado, viu? Nada que é isso, Matheus. Esse me ama. Fala, Alain. Não, Matheus, de repente, fazer um terminho de 10 melhor do que nada. Porque o termo 10 é mais barato do que os outros. Aí tem que torcer para morrer também, eu pensei né, nisso também, Alain. Não, mas assim, entre termo 10 e não ter nada, cara, melhor do que nada. Se uma idade atingida, Alain, simplificado, para ele coubesse hoje, mas eu acho que também não cabe, não sei se ele tentou Essencial na Icatu, Asus, tem outras que também fazem, porque o termo 10... Tentei Alain, Essencial na Icatu, tentei Asus e tentei o Mint Vital S. Deu quanto o prêmio? Então, o deles. Vital S com contemporâneo ficou 1.600, o Essencial da Icatu ficou 2.300 e a Asus ficou 1.909. Percebe que ele já tem aí, mas você não apresentou ainda, Matheus, já apresentou? Não, ainda não. Ele na verdade, estava muito na semana passada, e além de ser Páscoa, né? E aí eu estou tentando agendar com ele para a semana que vem. E qual é a necessidade dele em capital? Então, ele precisa só ir para custo de sucessão em torno de 440 mil de capital segurado. E para manutenção de estilo de vida, 760. É bastante. Para essa idade é Sim. Um prêmio mais alto, mas, cara, é ir na coragem dizer, ó, tem os mais simples, custa X, e o melhor para você custa 2X. Sim.
Agora, o pior é não fazer nada. Faz uma parte, entendeu? Verdade. Faz um seguro isso de que eu tava acidentes pensando, de pessoais também, repente. porque é o seguinte, se ele não vai ter nada, faz um AP, pelo menos. Se morrer de acidente, Sim. pelo menos entrou alguma coisa. Não, capacidade de pagamento ele tem. A grande questão é ultrapassar os 5% da renda. Não se preocupe com isso, isso não é problema seu, é dele. E eu falo para todo mundo, a gente, como Ele, profissional... inclusive, teve no passado um seguro da Bradesco, não lembro qual era o nome, que era resgatável também, só que ele resgatou antes da quitação da pólice e está sem seguro já tem quase 5 anos. Venderam errado e ele fez o errado. Resgatou um seguro. Isso aí. Então, assim, o problema só aumentou. Pela idade dele, só vai ficando complicado. Então, cara, com coragem, tem que falar isso. Eu tenho que te apresentar o que é melhor para você. O problema do bolso Sim. é dele. O problema da sucessão é dele. Ele que vai decidir o que ele quer, entendeu? É isso aí. Sim. Você fez cotações em vários lugares, você está amparado para mostrar o melhor serviço. Boa sorte. Sim, com certeza. Ô, JP. Obrigado, viu, JP? Valeu. A questão que você falou, e eu não sei se está muito fora da conversa aqui, se não te ligo no privado depois, a questão que você falou que você mudou, você não, mudou a legislação da questão da Previdência, se vai ser taxada, eu entendi errado, não? A partir de ontem? Ontem começou essa discussão de que pós-morte o VGBL também teria algum custo. Eu não me aprofundei muito ainda, eu vi o Matheus de Colau falando, e aí, cara, ainda preciso entender um pouco mais. A FenaPrevi ontem, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que já fechei, a FenaPrevi ontem mandou uma informação também de como ela entende isso. É uma discussão nova, tá, Alan? Mas não vou não está aqui aprovado falar... nada ainda. Não, mas é sempre assim no Brasil também. Alguém dá uma ideia e depois vê que não resolve, né? O próprio VGBL foi assim antes. Olha, 50 mil é milionário. Pronto, acabou. Daqui para frente paga e se dane a seguradora, que ainda vai ter que descobrir quem tem que pagar imposto é a própria seguradora e fazer cálculo, né? Então, infelizmente, é isso. Tá bom, obrigado. Tá bom? Bom, people, 11h06, estou feliz de ver todo mundo aqui ainda, bastante gente resistindo a ir embora, mas eu acho que eu também tenho, se tiver alguma pergunta a mais, respondo, mas daria aí mais uma resposta, mas sei que tem amigos aí, estou vendo ali o aniversariante Horst Nagy, é o cara mais difícil de falar, só consigo falar o nome do Horst quando eu estou com um pigarro na garganta e tudo mais. Não é fácil, louco, não. JP, que isso? É isso, para falar o teu nome. Fala o teu nome aí para mim. Imre Horst Nagy. Pronto, já entenderam, tá né? Fácil. Tá fácil, né? Guardaram? Então chama. Eu até hoje não consigo, enrola, trava-línguas isso aí. Qual a origem? É húngaro. Húngaro. Não, é mole não. Boa. Pessoal. Muito bom, a gente vai indo. Obrigado, irmão. Posso só comentar uma coisa com o nosso amigo húngaro? Diga. Húngara. Vamos receber um húngaro aqui em casa, de intercâmbio. Que legal. Vamos ver o nome que vem. Fala aí. Eu não consegui ainda falar direitinho, mas vamos ver se eu falo direito. Nimrod Zova. Nimrod Zova. Eles falam o S é Jova. Jova. Coisa assim. Difícil mesmo de falar, viu? Eu fiquei treinando várias vezes, ainda não estou falando certo. Dá um apelido para ele, legal. É mais fácil. Nime, já demos, Nime. Nime. Resolveu o problema. Resolvida. Boa. Tá bom, que legal. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, JP. Muito obrigado por todo mundo estar com a gente aqui. Preparem-se para a Masterclass, preparem-se para a Fintrax, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar atendendo, a gente vai ajudar a sociedade a ter equilíbrio financeiro por meio de vocês. O uso da Fintrax é uma ferramenta, mas a gente espera ajudar muito a sociedade com isso. Perfeito? Obrigado, até a próxima, bem-vindos e sigamos juntos aí por uma eternidade. Enquanto dure. Tchau, pessoal. Valeu, irmão. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau, bom dia. Tchau, gente, para o trabalho. Tá gravando ainda, tá, galera? Pode parar, Jaju.